Olá, boa tarde. Está no ar o programa Mais Saúde, uma realização da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Nesse mês de março, o programa completa um ano de existência, um ano de exibições todos os finais de semana, sempre trazendo novidades para você que nos assiste. E a ACOM, o programa Mais Saúde, quer você aqui conosco. Portanto, a gente queria convidar a você que nos assiste, semanalmente, a gravar um vídeo pequeno, de no máximo 2 minutos, dando os parabéns, falando o que você acha do programa, nesses 365 dias em que ele está ao ar. Eu queria passar para você, então corre lá, pega uma caneta, um papel rapidinho e anota o nosso e-mail para que você possa enviar um vídeo em qualidade de câmera digital comum, não precisa se preocupar, somente lembrando que seja num lugar mais iluminado para que a gente possa de fato ver você e todos os que nos assistem possam conhecê-lo, e saber que você participa conosco do programa. Então o e-mail é comunicacão, sem tio, sem cedilha, está aparecendo aqui embaixo no vídeo, @acom.org.br. Um vídeo então de no máximo 2 minutos e a data limite para envio, dia 10 agora de março. Programa então começando, vamos conversar, eu mesmo recebi aqui no estúdio o Altair, ele é técnico de enfermagem da ACOM e vai falar um pouco pra gente sobre o trabalho da ação da ACOM nas escolas. Então roda o vídeo e na volta a gente fala um pouquinho mais, tem mais surpresa também a respeito desse assunto e tem mais surpresa para você nesse primeiro ano de programa Mais Saúde, não saia daí então. E para falar de um projeto muito legal de prevenção e também de assistência ao jovem, adolescente e adulto, a gente recebe aqui no estúdio Altair de Oliveira. Ele é técnico de enfermagem da instituição e ele é um dos responsáveis pelo projeto Ação nas Escolas. Altair, seja bem-vindo ao programa Mais Saúde, é um prazer ter você aqui. Primeira vez que você participa, Espero rever você mais vezes para a gente poder levar não só informações dos projetos da ACOM, mas também a prevenção e o tratamento, essas informações tão relevantes. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Vamos ver se a gente consegue passar o recado do trabalho. Com certeza. Para começar, eu queria, como eu sempre faço, para a gente situar um pouquinho quem é que a gente está conversando, com quem a gente busca essas informações, queria que você fizesse um breve currículo. Bem, eu trabalho na área de enfermagem já há 23 anos e há quase 6 anos dentro da ACOM. Eu trabalhei antes no setor de quimioterapia do Hospital do Câncer, durante 9 anos e pelo esse trabalho na oncologia que eu vinha ser convidado a trabalhar no setor de prevenção da ACOM. O trabalho da prevenção, ele é um trabalho gostoso, que é aquela história de a gente ir até a comunidade e falar abertamente sobre o assunto câncer. Infelizmente é um assunto ainda que se tem muito tabus, aquela doença maldita, e tem aqui muito medo. E com esse trabalho da prevenção a gente está mostrando que, claro, é uma doença, que tem toda a sua história, mas que a gente, se tratada, se cuidada, claro que a gente pode ter uma chance muito maiores. E aí você fala que está há 6 anos na ACOM. Aí agora há quanto tempo, mais ou menos, na prevenção? Quando eu fui convidado para trabalhar na ACOM, já fui direto para o serviço da prevenção. Eu saí do setor de quimioterapia e já fui direto para a prevenção. Então, são 6 anos dentro da ACOM e dentro do projeto de prevenção. E para você, Altair, as pessoas de casa, elas sabem de como é difícil o tratamento do câncer, enfim. Mas para você, como profissional, lidar com a prevenção é mais fácil do que lidar com a doença? Com certeza, Aquela história, se eu me previno de algo, é muito mais fácil, A gente tem que sempre colocar na cabeça que os hábitos de vida saudáveis, uma boa alimentação, exercícios físicos, isso vai me gerar algo bom para o futuro. E nesse trabalho da prevenção, a gente acaba jogando isso, Além da gente falar sobre as doenças, a gente mostra um caminho que pode ser percorrido por todos nós. Se você quer ou não ter essa vida, só depende de você. Certo. A gente, parece uma pergunta às vezes um pouco sem sentido, mas porque internamente, a gente que tem acesso, tem contato frequentemente com pessoas que estão passando por essa fase difícil da vida, para a gente também, acredite, é difícil, a gente se emociona, a gente sofre junto com o paciente, com cada um que chega, a gente vê sua dificuldade, é inevitável a gente se envolver com cada um deles, E quando você vê a importância do seu trabalho, de prevenir e saber que isso pode evitar uma situação muito grave futuramente, com simples atos da prevenção,
deve ser também muito gratificante, né, Otávio? Com certeza, aquela história. A gente nunca sabe onde a doença vai bater, né? Eu não sei se amanhã ou depois você vai ser um homem, uma mulher, uma criança, um adulto, que vai ter um câncer. Não escolhe, né? Eu gosto muitas vezes de contar experiências nesse trabalho da prevenção, né? E nesses últimos tempos, eu conto uma experiência que aconteceu comigo. Eu tenho 2 filhos e um dos meus filhos, o menor, o caçula, ele teve uma suspeita de um câncer de cérebro há 2 anos atrás. E nós vivenciamos essa história, né, da suspeita. Imagina um profissional que trabalha com prevenção, que viaja falando sobre câncer e o filho ter essa suspeita. Foi barra, né? Ele foi para cirurgia, CTI, complicações, graças a Deus, né? Depois de tudo isso a gente descobriu que não era um câncer, era um tumor benigno, mas nós vivenciamos isso. E eu sempre gosto de colocar isso nos trabalhos, que nós como profissionais da saúde, algumas das vezes a gente coloca aquela barreira, né? Você é o profissional, você é a família, você é o paciente. E a gente acaba vendo o outro lado quando a gente está nessa história. Então é muito importante a gente tentar ver esses 2 lados. Não vivenciar talvez que o sofrimento é maior, mas que a gente dê valor àquele momento e àquela situação daquela pessoa, daquela família. Certo. E dentro desses trabalhos da prevenção, a gente poderia falar numa área de atuação? Tá. Qual seria a sua principal área de atuação dentro da ACON hoje, meu trabalho, eu dividi alguns projetos. Hoje eu sou responsável pelos cuidados paliativos, né, que é um cuidado onde o paciente, infelizmente, com fora de possibilidade terapêutica, ele é cuidado pela ACON. Então nós temos uma equipe multidisciplinar, onde que vai à casa do paciente, da cidade, pessoal de Divinópolis, da assistência por telefone para o paciente de fora. Então, um dos projetos é esse. O outro projeto é o projeto da prevenção, né, onde a gente vai a empresas, postos de saúde, falar, né, fazer palestras, orientações, atendimento à população de prevenção de boca e câncer de pele, dentro do consultório itinerante. E um outro projeto, que é o projeto da ACON na escola. É um projeto muito gostoso de fazer, que é o trabalho com a criança, com o adolescente, com o jovem, onde a gente fala abertamente sobre o assunto, né, saúde e os cuidados para se evitar um câncer. Certo. Todos os trabalhos são muito importantes, né, principalmente a gente pensando nesse trabalho conjunto, né, da equipe de prevenção com o centro de saúde, né, com os postos, que é a rede de atenção básica, né? Mas especificamente falando da juventude, porque acho que quanto mais informação a juventude tem, maiores são as chances de um futuro melhor em todos os sentidos, não só de saúde. Por que não, né? Como que funciona esse trabalho? Explica pra gente melhor, então, esse último trabalho que você falou da ação nas escolas. Tá, o trabalho da ACON na escola, ele aconteceu a partir de maio de 2010. Lembrando que o serviço de prevenção, ele teve seu início em 2007. Então, em maio de 2010, a gente estava fazendo uma campanha de câncer de mama, a ACON, e resolvemos trabalhar esses jovens e adolescentes a prevenção de mama. E o negócio deu certo. No primeiro ano, em 2010, foram 5.468 jovens e adolescentes participaram desse projeto. 2011, 12.844 alunos participaram do projeto, e o ano passado 11.380 alunos. Muita gente atendida, né? É muita gente atendida. E é interessante que quando a gente começou o projeto, as escolas tinham uma certa barreira com o trabalho. Por quê? Normalmente a equipe de prevenção entrava em contato com a escola, né, oferecendo o trabalho, e muitas das vezes a escola achava que a ACON estava vendendo algo ou estava pedindo ação. E na época eu lembro que eu falava, a ACON simplesmente quer dar informação a esse público jovem, esse público adolescente, esse público infantil. Então no começo foi complicado, né, as escolas aceitarem. Pelos números que eu mostrei agora, as escolas começaram a dar valor a esse trabalho. E hoje é um trabalho que hoje nós fazemos esse trabalho em 56 cidades, já foram mais de 111 escolas trabalhadas, e é um trabalho que a cada dia mais mostra frutos. E isso que é gostoso de fazer. Legal, porque mesmo assim, como que é diferente, né? Primeiramente vamos agradecer, né, essas escolas que recebem, porque é muito importante, né? Eu imagino, eu me coloco no seu lugar da importância de se fazer esse trabalho, e é legal como elas se abriram a esse projeto, né? Porque tem muitas escolas que têm realmente, né, pelo que você fala, essa espécie, ou tinham, né, essa espécie de bloqueio,
E hoje em dia elas já abrem as portas, às vezes elas até convidam, né? E outras escolas, por outro lado, né, a gente até mostrou aqui no programa Mais Saúde, elas fazem trabalhos voluntários, né, com os alunos, arrecadam alimentos. Então realmente tem vários perfis, né, de instituições parceiras, né, de toda forma parceiras, mas que a princípio apresentam um pequeno bloqueio, mas que depois elas respeitam, né, entendem a importância desse trabalho. E é legal, um exemplo, acho que também já foi apresentado no programa, um exemplo que a gente teve foi a escola Joaquim Nabuco, aqui em Divinópolis, né? Sim, a escola Joaquim Nabuco, ele fez gincanas e tudo mais, né, em prol da ACOM, e durante 2 anos seguidos, né, a direção da escola convidou o projeto, a ACOM na escola, para falar com os alunos. Então, é muito bacana, era aquela história, a gente ia fazer uma palestra e aquilo lá desenvolver normal. Não, eles acharam interessante, então, durante 2 anos seguidos, né, o ano passado e o ano retrasado, foi feito esse trabalho na escola. Certo. E até aproveitando, né, a oportunidade que o programa Mais Saúde, graças a Deus, e a toda uma equipe de pessoas que trabalham conosco, que permitem que a gente vá cada vez mais longe pela TV Candidez em Divinópolis e pela TV Oeste em Formiga. Como que é naquela região de lá? Algumas escolas que tiverem interesse em convidar a ACOM para esses projetos, como que funciona? Tem algum telefone de contato? Não só para Divinópolis, né, pessoal? Porque o programa, ele, como eu falei, ele vai para vários lugares e a equipe de prevenção também. Tem algum telefone, uma forma de contato? O primeiro contato que a gente pede pelo e-mail, né? Então, entrar no site da ACOM, lá tem a Fale Conosco, então, ou entra no Fale Conosco do site da ACOM, ou pelo e-mail prevenção, né, sem se sentiu, @.org.br, né? Prevenção, @com.org.br. Está aparecendo aí embaixo, tá? Se você quiser anotar. E pelos telefones 3229-8338 ou 3229-8324. 8324. Tá aí. Como que é a receptividade dos alunos a esse tipo de projeto? Porque a gente fala das escolas, né, desse bloqueio que tinha e depois acabou se desfazendo naturalmente, né, depois que eles viam a seriedade do trabalho. Mas como que é isso com relação aos alunos? É interessante porque quando a gente começa o trabalho, né, chega até a escola, normalmente o aluno o adolescente, o jovem, a criança é agitada, né? Então, assim, e principalmente quando vai falar sobre saúde, quando vai falar sobre câncer, é meio complicado isso. Só que como é um trabalho dinâmico, né, a gente usa muita imagem, muito vídeo, uma dinâmica própria para a idade, né? Lembrando que a gente tem palestra para menino de 9, 10, 11 anos, como a gente tem palestra para os adolescentes e jovens. Então, são linguagens diferentes, são estruturas diferentes para a gente abordar esse público. E com esse tipo de abordagem, a gente consegue chamar a atenção. E é muito bacana, porque, assim, normalmente o tempo de palestra é um horário de aula, então é 40, 50 minutos. E muitas das vezes eu utilizo esse tempo, né, de 40, 50 minutos e quando acaba a palestra, os meninos não saem da sala. Eles questionam o tempo todo, dúvidas. Então é muito bacana esse feedback da meninada com a gente. E quais que são os, né, com certeza inúmeros, né, mas quais são os principais benefícios, se é que a gente pode falar assim, dessa conscientização precoce? Porque quanto antes, mais fácil é de se criar aquele hábito, né, de fazer os exames preventivos, tanto para homens quanto mulheres. Como que é? Quais são os principais benefícios disso? A gente tem que lembrar o seguinte, que esse trabalho é um trabalho para futuro, né? Esse grupo que a gente está trabalhando na escola é um grupo que não está no grupo de risco, vamos falar assim. Ele não tem fatores muito específicos de risco. Porém, é um trabalho de mudança de hábito de vida. Então, aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança que tem aquela consciência que se não tem uma alimentação correta, se não tem uma vida sexual correta, né? Quando eu falo vida sexual correta, porque nós já deparamos em cidades onde eu estava fazendo palestra, uma menina de 12 anos estava grávida. Você vai falar sobre sexualidade durante a palestra, para os adolescentes, eles já têm vida sexual ativa talvez muito mais do que eu. Então, é muito complicado isso. Então, a forma de trabalhar que a gente tem que ter um certo cuidado e mostrar a realidade, né? E aí você falou anteriormente, né, uma das minhas perguntas, que é usada uma linguagem diferente, é natural que isso aconteça, né, para adultos, jovens, adolescentes. Mas quais são as dúvidas mais comuns?
Normalmente, quando se fala em jovem e adolescente, a sexualidade é o principal. Né? É o principal. Como eu falei, infelizmente, nosso jovem começa uma vida sexual muito jovem, né? Muito novo. Então, nessa idade, normalmente sexualidade. No caso, quando você trabalha criança, é a parte de alimentação. Quando você questiona sobre como se aquela criança tem uma alimentação saudável, e quando a gente começa a falar sobre verdura, legumes, aí os narizinhos torcem, né? Mas depois, com o passar do tempo, né, elas já vão prestando atenção. E é interessante que eu tenho uma experiência que eu tinha uma amiga de faculdade, que a irmã dela participou da palestra na cidade de Cláudio. E eu com ela na faculdade, eu falei assim, você deu palestra para minha irmã. Daí eu, que legal. E o que ela achou? Ela chegou lá em casa querendo comer tudo. E ela era ruim para comer. Então, assim, isso é gostoso de ver, né? Então, que mostrou que aquela criança entendeu o recado que foi passado. E é muito legal quando a gente vê isso, porque as crianças, né, hoje em dia, principalmente hoje em dia, né, Altair, elas são multiplicadoras de informação, seja dentro de casa, né? Faz uma coisa errada perto de uma criança, no instante ela já... O que se é ao contrário do que ela aprendeu, né? Na grande maioria dos casos, porque infelizmente não é sempre assim, mas na grande maioria dos casos ela corrige. Mãe, igual essa conhecida sua, né? Ela chegou em casa, ela mudou o hábito de alimentação, provavelmente, não só dela, mas da família toda, que colocou aquilo na dieta. E é interessante, igual pelo trabalho da ACOM, por exemplo, eu estava na cidade de Capitólio, uma vez fazendo um trabalho lá nas escolas de lá, e nós temos, dentro da ACOM, nós temos um projeto chamado Toque Toque, né, que são as meninas da captação que faz a visita, e a gente faz um trabalho em parceria. Normalmente, quando eu vou fazer o trabalho na cidade, o Toque Toque faz esse trabalho associado. E as meninas me contando uma história que eu tinha feito uma palestra no período da manhã, numa escola, e as meninas foram fazer visita no bairro. E que na hora que elas foram apresentar, né, o que era a ACOM e tudo mais, as meninas da captação da ACOM, os pais não queriam ajudar a ACOM, falou que tinham receio de ajudar, que não conhecia bem a ACOM. Daí a menina, pelo jeito, umas 7, 8 anos, disse, mãe, pode ajudar, que o rapaz esteve lá na minha escola contando que é a ACOM, falando sobre prevenção. Então, assim, acabou que... Um trabalho completa o outro, né? Um trabalho completa o outro. Então, assim, isso que é bacana. Né? Além da gente levar a educação, né, esse cuidado da saúde, a gente também pode mostrar os nossos projetos aqui da ACOM. Com certeza. Bom, tá, eu queria deixar as câmeras do Mais Saúde abertas, né, para você fazer suas considerações, mas de antemão quero agradecer muito, eu acho que em nome de todo mundo que está assistindo, porque realmente são muitas informações, filhos, né, de vocês que estão assistindo, até mesmo as próprias crianças, estarem abertos mesmo, né, a esses trabalhos e atentos às orientações, porque acho que o trabalho da ACOM, né, não só da prevenção, mas de toda a ACOM, é de levar informação, né, para você e levar uma qualidade de vida, por que não? Então, fique à vontade para fazer seus agradecimentos e considerações. Primeiro agradecer, né, a oportunidade, né, de estar falando sobre o projeto da ACOM na escola. Para mim é a minha menina dos olhos, eu gosto de sempre falar isso. Adoro fazer esse trabalho com jovem, com adolescente. Gostaria de agradecer as escolas, né, que abriram as portas para o projeto, acreditarem no projeto, e principalmente agradecer ao jovem, aquela criança ou aquele adolescente que participa dos trabalhos e que leva o nome, né, além do conhecimento que a gente repassa, leva o nome da ACOM para frente. Como, né, sempre se fala, né, que a ACOM ela vive de doações. E a gente, com esse trabalho, além de formar, né, cidadãos, a gente está formando uma geração onde ele está consciente não só do cuidado, como de ajudar o próximo. De ajudar, né? É isso aí, Altair. Queria então te agradecer, né, mais uma vez, muito obrigado. E como eu falei no começo da nossa conversa, as portas do nosso estúdio estão sempre abertas. Né, a gente vai voltar a falar com você, com certeza, são vários temas, inclusive humanizar, né, todos os trabalhos da prevenção. A gente não fala de câncer sem falar da prevenção, então a importância, né, desse trabalho, né, o seu, da Sara, né, o Tiago, que também está constantemente com vocês, a Fabiana, e de todos os médicos, a Fabiana, e todos que estão atuando, né, firmemente nessa equipe de prevenção. Então, por você, né, em você, deixo um abraço para toda a equipe. E a você que está nos assistindo, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta rapidinho com muito mais informação a respeito, inclusive, de uma ação na escola que a Graciele fez uma matéria muito legal. Eu queria que você ficasse aí para acompanhar conosco. Mais saúde, não saia daí, a gente volta já já.
A ACOM construiu, equipou e expandiu o Hospital do Câncer e presta assistência a seus pacientes. Hoje são mais de 10 mil atendimentos mensais. Olá, nós somos o Patufu e somos parceiros da ACOM na luta contra o câncer. Seja parceiro você também. A vida pede o seu apoio. Quando a ACOM chamar, deixe seu coração atender. Olá, boa tarde. Estamos de volta com o programa Mais Saúde. Voltando desse intervalo, convido você então a continuar assistindo o tema do programa de hoje, que é a ação da ACOM nas escolas. A repórter Graciele Castro esteve em uma escola aqui em Divinópolis e mostra na prática como funciona esse trabalho. Roda a matéria. Cuidar da saúde não tem idade e é por isso que a ACOM realiza o projeto ACOM na Escola, que traz informação de qualidade sobre prevenção, qualidade de vida, saúde e alimentação saudável aqui para dentro da escola. Os alunos aprendem sobre como cuidar da sua saúde. Em paralelo a esse trabalho, existe também o projeto Escola Solidária, que passa para os alunos a importância da solidariedade, de pensar no problema do outro, de querer ajudar ao próximo. O projeto ACOM na Escola e o Escola Solidária pode ir também para a sua escola. Basta você entrar em contato no telefone da ACOM 3229-8338 e falar com a equipe de prevenção da ACOM. Vai ser um prazer participar desse projeto junto com os seus alunos. O projeto ACOM na Escola está dentro do projeto de prevenção da ACOM, que acontece desde 2007. É um projeto que foi caminhando aos poucos. Nesses últimos 2 anos, ele teve uma ênfase maior. Por exemplo, nesses últimos 6 meses, nós tivemos mais de 9 mil alunos que passaram pelo projeto. E hoje nós estamos aqui na escola, né, Patronato Bom Pastor, fazendo mais um desses trabalhos que já é feito há algum tempo. E como que é feito o trabalho? O que vocês da ACOM vêm realizar aqui junto aos alunos? Passar informação sobre o câncer, né? Aquela história, o câncer é uma doença que mesmo que todo mundo conhece, mas tem pouca informação. Então é uma forma de a gente mostrar para a criançada a importância da prevenção. Se a gente conseguir prevenir o câncer na sua fase inicial, a chance de cura é muito grande. Então, se a gente conseguir passar essa informação para o jovem, para o adolescente, com certeza nós vamos criar adultos com consciência nesse cuidado. Tem também a questão da solidariedade, né, Altair? Esse projeto ele é paralelo com outro projeto que é o Escola Solidária. Como que é esse projeto? A escola normalmente, né, faz algum trabalho, né, no sentido de doações entre os alunos e repassa essa doação para a ACOM. Lembrando, né, que a ACOM é uma instituição onde ela vive de doações e isso é muito importante. Além de ajudar a ACOM no sentido da doação, ele também está criando crianças conscientes da importância da solidariedade. João Pedro tem 12 anos e é um dos alunos que está aqui participando também da palestra da prevenção da ACOM. João Pedro, fala pra gente, o que você aprendeu aqui? Está sendo importante para você? Sim, muito. Eu tô gostando e tô aprendendo muito. E sobre o que você está aprendendo hoje? Câncer de pele, célula e etc. Isso aí, muito obrigada, parabéns.
alunos da escola, quando são conscientizados dentro da própria escola, são grandes percussores de vários temas na sociedade nossa, nos ajudam bastante a estar levando o tema para dentro de casa, a estar levando os pais a discutirem. Nós temos vários pais que, quando os filhos chegam com temas que às vezes eles não conhecem, procuram saber para poder estar interagindo com o filho, estar interagindo com o tema. Então eu acho que é mais uma forma de estar colocando em discussão itens que são essenciais, como a questão do câncer, que, querendo ou não, quando existe um trabalho de prevenção, consegue se evitar. E até mesmo passar para eles as formas de se precaver, de buscar um tratamento mais precoce para poder estar buscando uma cura ainda possível. E os garotos têm colaborado bastante, porque tudo que é de novidade, isso é interessante para eles. E a tendência é ser questionado em casa com os pais. Bom, e assim então nós vamos chegando ao final do programa Mais Saúde desse sábado, 9 de março. Ontem foi o Dia Internacional das Mulheres, então eu não poderia de forma alguma, em nome da ACOM, em nome de todos os envolvidos na equipe, na produção do programa Mais Saúde, eu não poderia deixar de fazer uma singela homenagem a você, mulher, que nos assiste, que está sempre presente conosco, desejar nossos parabéns em nome de todo o programa, em nome de toda a equipe, e dizer que sem vocês mulheres, o que seria de nós homens? O que seria do programa Mais Saúde com a nossa produtora Consuelo? O que seria de todos nós sem a companhia, sem as orientações, sem o jeito sensato de ver a vida? Então, para minha mãe, para minha irmã e para todas as mulheres, eu desejo um grande abraço e dizer que o programa do sábado que vem é o programa então que nós vamos comemorar o primeiro ano do Mais Saúde. Então convido você mais uma vez a enviar os seus vídeos e participar conosco. Vai ser divertido, vai ser legal e você, de alguma forma, vai mostrar para todos como você é parceiro, como você está conosco durante todas as horas. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem.